pastor Marlon, há um ponto que eu acho a gente conversar e analisar também, né? A gente mora em São Gonçalo, né? A gente mora perto de comunidades, né? Perto, próximas. E assim, grande parte das crianças, as famílias não são devotas a Jesus, não são cristãs. Como que é esse processo de discipulado com as crianças, com os pais não cristãos? A gente tem um exemplo disso de Timóteo, né? Você separou aí o versículo? Lê aí. Separei. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz assim: Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Loide e de sua mãe Eunice, e sei que você essa mesma fé continua firme. Ou seja, aqui a mãe e a avó de Timóteo, elas ensinaram, né, Timóteo no caminho que ele deveria andar. Tanto é que Paulo, ele escolheu Timóteo por conta dessa fé que ele tinha, que ele aprendeu. Mas o seu pai, né, era grego e não ensinou, né? Então a gente também encontra assim nas igrejas e até mesmo fora, crianças que não têm pais cristãos. Então como que a gente trabalha? Na rua, quando a gente faz um evangelismo na rua, quando a gente aborda uma criança, a gente precisa da autorização dos pais para falar com elas. A gente não pode pregar, né, anunciar o evangelho para uma criança se o pai e a mãe não estiverem perto ou eles não derem autorização para falar. Então a gente tem que respeitar isso. Exatamente. Mas dentro da igreja, se uma criança que não é cristã e seus pais não são cristãos e ela está ali, ela vai ouvir o evangelho, porque ali na igreja tem que ser anunciado o evangelho. Porque a palavra de Deus fala que a gente deve ir pelo mundo todo e pregar o evangelho. O evangelho ele precisa ser anunciado. Então, se aquela criança que não é cristã, não tem pais cristãos e está ali no culto, ela vai ouvir o evangelho. Pelo menos na nossa igreja, né, Rafael? A gente faz isso. A gente anuncia o evangelho em todos os encontros com as crianças. A gente separa um momento de anunciar o evangelho, seja no sermão, ou seja através de um versículo bíblico, ou seja através de um cântico. A gente anuncia o evangelho às crianças, a gente fala de Jesus, fala sobre o pecado, fala sobre a questão do arrependimento, e também dentro do culto a gente fala sobre o crescimento espiritual. Sempre tem um ponto em que a gente ensina algo para a criança, para ela crescer em Deus, porque a gente crê nisso, né, que a criança ela está em desenvolvimento. E ela precisa ser ensinada, porque a criança é ensinável. A gente precisa aproveitar esse tempo, porque a criança ela vai aprender tudo aquilo que você falar, aquilo que você ensinar para ela. Porque a mente dela, nesse momento, é de ser ensinada. Porque tanto é que a fase da alfabetização é mais ou menos 7 anos, né? Por quê? Porque a mente da criança está preparada para receber tantas informações ao ponto dela aprender a ler e escrever. Então a gente precisa aproveitar esse período, que a mente da criança é como se fosse uma esponja. Então ela vai absorver todos os seus ensinamentos, aquilo que você vai ensinar. Então a gente precisa ter a seriedade, né, e ter o propósito de ensinar a criança para que ela cresça em Deus. Sim. Engraçado também que a gente observa que o pai de Timóteo ele não seguia Cristo. Então a responsabilidade acabou ficando com a avó e com a mãe, que o ensinamento delas era tão preciso, o ensinamento delas, que ele dava bom testemunho, né? Em Atos 16, né? Atos 16? Isso, que ele dava bom testemunho, e você vê que os ensinamentos delas eram um alimento sólido, era um alimento que transformava Timóteo ao ponto dele dar bom testemunho, sabe? As pessoas falarem bem de Timóteo, ao ponto de Paulo olhar para ele, cara, eu vou levar ele comigo. Mas Paulo, ele fica naquela coisa, que o pai é grego, então como você vê que é a liberdade, não, pode ir. Exatamente, a gente tem que ter também esse time, né? A gente precisa saber a hora de como falar, de por que falar, o momento de estar perto, de estar junto, anunciando, né, o evangelho às crianças, ensinando as crianças. Então isso é muito importante dentro do Ministério Infantil. Então quando a gente vai falando, né, de Ministério Infantil, a gente vai percebendo que não é simplesmente ficar com as crianças num domingo. É algo muito mais profundo. Exato. É algo muito mais que a gente nem imagina,
né, lidar com as crianças e ensinar as crianças dentro do ministério. A gente precisa ter essa visão, né, mudar essa visão. Que infelizmente muitas pessoas não querem mudar a visão, né? Porque dá trabalho, né, Rafael? Dá trabalho, não é gastar tempo, né? Investir tempo em criança A gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa sentar para aprender e também treinar. Muitas das vezes a gente treina. Quantas vezes eu parei para escrever um sermão, estudar um sermão, preparar um sermão e até mesmo treinar antes mesmo de estar com as crianças. A gente precisa fazer isso, não é simplesmente pegar meia hora antes de estar com as crianças, ler a história e contar para elas depois, né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente tem que preparar, ter um tempo com o Senhor para que a gente venha estar trabalhando de uma maneira correta, com uma visão correta. De uma maneira eficaz também, né? Exatamente. Porque você vê que também que Timóteo, ele começa a andar com Paulo. Poxa, para andar com Paulo ele tem que ter um alimento sólido. Para andar com Paulo você tem que ter a mente de Cristo. Para andar com Paulo você tem que... Então, para as pessoas trabalharem, cooperar com o líder ou a pessoa que está à frente do ministério infantil, a pessoa também tem que estar lendo, estar jejuando, estar orando, estar se preparando, né? Porque é um trabalho árduo que os frutos vão ser não agora, né? É daqui a um tempo, mas tendo alegria, igual no batismo. As crianças se batizando e você chorando. Fala, pastor Marcos.